Isso. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos nos colocar em pé, mais uma tarde que o Senhor permitiu estarmos aqui para cultuá-lo, para adorá-lo em espírito e em verdade. Seja bem-vindo, que o Espírito Santo possa nos encher cada dia mais e mais e nos levar para o centro da vontade de Deus, amém? Vamos louvar o nome do nosso Deus, aleluia. Se encham de dança, permita que as ruas se encham de paz, e que a injustiça se prostre a Jesus, enquanto buscamos a Ti, Senhor.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Olha, como é bom a gente poder estar aqui nesse domingo, né? Maravilhoso, abençoado, onde nós, como povo de Deus, vimos aqui prestar adoração ao nosso Senhor. E essa comunhão é tão maravilhosa que eu convido você, se você tiver liberdade, dá um abraço na pessoa que está do seu lado, fala quanto que ela está bonita e cheirosa, porque esse povo, eu estou vendo daqui esse povo aqui, tá bonito, cheiroso, olha aí que beleza, hein? Graças a Deus. Só gente bonita e cheirosa, isso, vamos cumprimentar aí. Tá vendo? Gente que a gente vê quase toda semana, gente que a gente não vê, gente que faz tempo que a gente não vê, né? Assim que é, o povo de Deus vai tendo essa comunhão. Graças a Deus. Agora nós vamos orar. Eu convido você a prestar bastante atenção no que você vai fazer agora e buscar a Deus com toda a força do teu coração, da tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as suas emoções, com todo o teu espírito. Busca o Senhor. Feche seus olhos agora e vamos conversar com Deus. Diga para Deus o quanto você acha importante estar aqui, o quanto é importante estar com Ele, junto com o povo dEle. Diga para Ele que você quer adorar, render ações de graças. Comece rendendo ações de graças. Muita gratidão, muita gratidão, 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 gratidão. Agradeça o Senhor. Sempre você tem muitas coisas para agradecer. Abra o teu coração para o mover do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, atua na igreja. Pai, nós queremos fazer a tua vontade, Jesus, aquilo que o Senhor nos deixou. Nós queremos todos os dias fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. Nós não queremos usar apenas Senhor e fazermos o que nós achamos que devemos fazer. Nós queremos usar a palavra Senhor para dizer quem realmente manda. É o Senhor quem controla a nossa vida, é o Senhor quem manda na nossa vida. Jesus, o Senhor. Ó Pai, Pai querido, atua sobre a tua igreja. Espírito Santo, vem Espírito Santo e trabalha lá por dentro. Essa não é uma obra que aquele que está orando agora pode fazer, ou a banda pode fazer, ou o pregador pode fazer. Espírito Santo, só o Senhor pode fazer. Então o Espírito Santo atua e nos leva para o centro da vontade de Jesus, para o centro da vontade. Oh Senhor, Espírito Santo, faz a tua obra nesta noite. Nós nos entregamos. Senhor, liberta, cura, restaura, traz pessoas para a salvação, batiza-as em ti, Espírito Santo, e que hoje seja esta noite do mover do Senhor, em todos os momentos. Espírito Santo, nós precisamos do avivamento que vem do Senhor, e é por isso, ó Pai, que nós oramos, porque eu sei que essa é a tua vontade, e nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, aleluia. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã, e vamos ver as nossas comunicações. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Estamos no ano do discipulado rumo à maturidade. Está no ar nosso VT informativo. Por favor, fique atento. Se você ainda não é batizado, mas já terminou ou está terminando as lições do curso de batismo, fale com seu líder de célula ou com nossa equipe de integração e marque sua entrevista. Você poderá ser batizado ainda neste mês. Não perca esta oportunidade de participar dessa grande bênção. Você que está frequentando a nossa igreja e ainda não é membro, mas deseja ser, o convidamos a fazer parte de nossa família. Queremos você mais pertinho da gente, fazendo parte de nossa história. Por favor, passe no balcão, ali no hall, e deixe apenas seu nome, telefone ou e-mail, que entraremos em contato. Venha, seja um de nós. O Mini convida a todos os que têm de 10 a 13 anos completos para a tarde de celebração que acontecerá aqui na igreja no dia 28 de março, sábado, às 2h30. Serão momentos de muita comunhão, gincana e a edificante palavra de Deus.
Ninguém deve ficar de fora. E se preparem que em maio acontecerá o esperado Day Out. O investimento é de apenas R$ 50 para inscrições feitas até o final do mês de março. A partir do mês de abril, passam a ser R$ 60. Mas atenção, as vagas são limitadas. Então corra e faça sua inscrição na secretaria da igreja ou no escritório em horário comercial. Para mais informações sobre os eventos, procure a tia Tati. O Mini informa que os ensaios dos grupos de coreografia já estão a todo vapor. As participações em programas especiais da igreja e nos cultos do Mini são mediante a assiduidade nos ensaios. Estimule seus filhos a participarem da alegria de adorar ao Criador com a dança. Os ensaios acontecem toda quarta-feira nos seguintes horários: das 19 às 20 horas para bebês de 1 a 2 anos, das 19h30 às 21 horas para crianças de 3 a 9 anos e das 19 às 21 horas para pré-adolescentes de 10 a 13 anos. Para mais informações, procure a tia Gracinha. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Cristo ressuscitou e está aqui entre nós. E por isso convidamos a todos para o nosso culto de Páscoa com o tema Cristo Vivo Está. O musical alegre e contagiante que falará da vida, morte e ressurreição de Jesus. Anote na sua agenda. Dia 3 de abril, na sexta-feira chamada Santa, às 19h30, aqui no templo. Venha e traga seus parentes e amigos. Nosso processo de indicação dos nomes que serão eleitos para a nova diretoria 2015-2016 continua. Se você ainda não pegou o seu formulário, por favor, vá até o balcão ou na secretaria e pegue o seu ainda hoje. Não deixe de participar com oração e consciência, indicando pessoas que têm perfil para cada cargo. Precisamos de pessoas certas nos lugares certos. Se você tiver dúvidas sobre o processo, datas, funções e etc., entre no nosso site, pois lá tem todas as informações necessárias e esclarecedoras. Lembrando que o prazo final para a entrega dos formulários é no domingo, dia 15 deste mês. Termina aqui nosso informativo. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041 44 44. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse nosso site primeirabatista.org.br. Deus te abençoe e lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Graça e paz, irmãos. Ai, tá fraco. Vamos lá? Graça e paz, irmãos. Amém. Ah, melhorou. Que bom. Estamos aqui para comentar com vocês o que as crianças estão aprendendo lá em cima. Crianças e facilitadores. Porque quem ensina lá no Mini tem uma aula, um curso de teologia. Tô falando certo ou não tô, facilitadores? Olha lá, viram? É muito bom o material que a gente usa e a gente tem aprendido muitas coisas importantes. Hoje, a história é uma história linda que muita gente já ouviu falar, que é a história de Sadraque, Mesaque, Abednego, de Daniel. É uma época muito complicada para o povo de Israel, que eles, quando acontecia, aqui no Brasil, aliás, no nosso tempo, também acontece, que é o sequestro de cérebros, né? Vou explicar direitinho. Cérebro não é pessoas, nem vai sequestrar o crânio aqui, o cérebro, mas são pessoas inteligentes de um país. Então, naquela época, dessa história que nós estamos estudando, o rei Nabucodonosor destruiu Jerusalém e levou todos os cientistas, as pessoas mais inteligentes, levou para a Babilônia. E a Babilônia é onde hoje existe o Iraque, né? E a gente tem ouvido aquela cidade de Nimrod, que vocês devem ter ouvido essa semana, que os extremistas estão destruindo bastante coisas arqueológicas de museus que tinham lá, que tem lá. Então, é nesse lugar que acontece. Eles são levados para lá e o rei
quer que eles, como eles são a elite pensante de Israel, ele quer que essas pessoas trabalhem para Nabucodonosor. E ele oferece a comida do rei. Mas eles falaram, não, nós não vamos comer a comida do rei. Nós vamos comer somente água e legumes. Para nós, sumatogrossenses, de berço ou de coração, ficar sem churrasquinho, imagina. Que você é convidado para o rei, carne da primeira qualidade, você fala assim, não vou participar. E eles fizeram isso, e eles tomaram uma iniciativa. Então, todas as nossas escolhas, elas têm consequência. Hoje, se a gente fosse transferir para os dias de hoje, o que seria a comida do rei? Seria tudo que o nosso sistema hoje oferece para você, e que isso representa prazer, em contraposição ao que você tem de Deus. E aí você tem que fazer uma opção. Quem está estudando, está na universidade, ouve, né, aqueles caras que se sentem a nata da sociedade, os mestres, doutores, pós-doutores. O que eles falam é lei. E aí a gente que é cristão chega lá e fica, ai meu Deus, né, eu vou pensar agora como eles, né, porque eu também quero ser elite. E a gente precisa ter coragem para dizer não. Nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos que Deus criou todas as coisas. Que o evolucionismo não aconteceu do jeito que eles estão falando lá. Então a gente precisa fazer uma opção para comer as coisas de Deus e não as coisas do rei. E esses garotos fizeram isso. E eles, por terem tido essa opção, Deus os fez mais inteligentes que os mais inteligentes daquela época. E a Babilônia era um grande império na época. Era tipo Estados Unidos. Hoje Estados Unidos até já teve, acho que talvez mais poder sobre o mundo, né, como potência. Então, naquela época era uma grande potência a Babilônia. Mas esses rapazes não se intimidaram. E é isso que as crianças vão aprender hoje. Não vão comer a comida do rei. E o lanchinho hoje mudou, hein? Lanchinho hoje mudou. Hoje vai ser o lanchinho dos garotos lá da Babilônia. O que será, hein? O que será, hein? Vamos ficar em pé, nós vamos ler o versículo de hoje? Hoje é dia da mulher, né? Mas olha, gente, eu vou dizer um negócio aí particular, tá? Eu sei que eu estou com o microfone, eu acho muito legal homenagearem as mulheres sofrem muito, muitas mulheres, né? Sofrem muito, mas nós não podemos supervalorizar a mulher. Como eu tenho visto, até por parte do governo, algumas atitudes são muito boas, mas nós cremos que é homem e mulher. Então, o que eu temo é que essas medidas que estão sendo tomadas, que são de proteção muitas vezes, elas também são de exclusão do homem como alguém que faz a família. Então, nós temos que cuidar para que as mulheres tenham os seus direitos, a sua proteção, mas nós cremos na família, homem e mulher. Vamos orar? Não, vamos ler o versículo primeiro. Perdão, esqueci. Vamos lá? Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Daniel 1:8. A mensagem é fazer tudo para agradar a Deus. Pai, nós queremos ser como Daniel. Nós queremos ser como Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens que foram levados para a Babilônia. Mas eles não disseram sim ao rei. Eles não titubearam, eles não ficaram em dúvida quando o rei ordenou. Ele era um homem muitíssimo poderoso. E eles podiam falar assim, eu vou falar da boca para fora, mas eu ainda continuo crendo em Deus. Eles não fizeram isso. Eles assumiram que criam no Senhor e não quiseram se contaminar. Esse é um desafio muito grande para nós, como adultos. E nós queremos ensinar as nossas crianças a dizerem sim ao Senhor e não à comida do rei, a comida deste mundo. Ajuda, Senhor, para que
o Teu Espírito Santo esteja agindo nos nossos facilitadores, que eles possam ensinar essa coisa tão preciosa para as nossas crianças. E abençoa as nossas crianças e pré-adolescentes, para que os seus corações estejam abertos para ouvir a Tua mensagem. Nós queremos um grande exército que trabalha para o Senhor, um exército de Daniéis, aqui na nossa igreja, Pai. Esse é o nosso desejo, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber os pré-adolescentes e as crianças. Enquanto os pré-adolescentes estão vindo e as crianças, só quero dar um reforço para o day out dos pré-adolescentes. Seu filho é pré-adolescente, traga, se ele está em célula ou não está em célula, fale para ele vir, nós estamos preparando uma super programação. É isso aí, irmãos, uma linda salva de palmas para os nossos pré-adolescentes, crianças, pais, para os nossos monitores, facilitadores. Você pode assentar-se. Ok, pode assentar-se. Boa tarde, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Joia. Você viu no nosso VT informativo que nós estamos na semana que é muito importante. Você tem até domingo que vem, é o prazo máximo, para você fazer as indicações para funções, cargos e funções na nova liderança da igreja. Como você sabe, anualmente nós elegemos um novo corpo diretivo para a igreja. Isso não acontece no fim do ano. O nosso calendário eclesiástico começa dia 1º de abril e vai até dia 31 de março do ano seguinte. Então, ali no balcão, você tem à sua disposição este formulário. Todas as explicações estão aqui, muito claras, muito simples de entender, cargo por cargo, função por função. E aí, depois de você ler, você deve orar: Senhor, quem é que são as pessoas que devem estar na liderança da igreja? E então, você vai indicar essas pessoas. Até domingo que vem, prazo máximo, 21 horas, aí nós não receberemos mais os formulários. Então a comissão de eleição tabula os resultados, ou seja, junta os formulários, vê aquelas pessoas que foram mais indicadas e vai então entrar em contato com elas, vai verificar o perfil. E no domingo seguinte, aliás, no final de semana seguinte, porque inclui o sábado, nós teremos a eleição propriamente dita. Nós fazemos uma cédula com todos os nomes e você vai ser orientado durante o culto a votar. Você vê a fotografia bem grande, porque nós sabemos que não sabemos quem são as pessoas, nós não conhecemos, não nos lembramos da fisionomia, mas assim, vendo a fotografia e vendo o nome, você pode então fazer a sua escolha. O que é mais importante em tudo isso? A mão de Deus. Nós temos certeza, irmãos, absoluta, que a eleição da igreja não é um ato automático. Como não é ato automático você acordar hoje de manhã, foi a misericórdia de Deus, o alvará de vida que Ele renovou sobre você e sobre mim. Então para nós é coisa muito, mas muito séria ter as pessoas que Deus quer na liderança da igreja. Isso é um elemento facilitador ou tremendamente complicador. Pelas misericórdias lindas, abundantes de Deus, só temos tido ao longo dos anos bênção sobre bênção sobre bênção. Mas sabemos das ciladas do inimigo, quando ele quer realmente estorvar, complicar o processo de uma igreja crescente, viva. Claro, ele vai tratar de emperrar, não é, os processos, e a eleição da igreja, eu tenho colocado diante de Deus, é muito importante. Então, em primeiro lugar, eu quero saber quem são os membros da igreja que estão nesse culto. Levante a sua mão. Ok, eu quero contar em nome de Jesus com a sua oração durante esta semana, tá bem, meus irmãos? Os irmãos se comprometem a orar? Levante a mão de novo. Olha, quantas mãos, quantas pessoas orando. Senhor, queremos as pessoas certas, nos lugares certos, pelos motivos certos. E aí, é um processo muito democrático, porque há 4 semanas nós estamos indicando. Você pode indicar quem você quiser dentro dos critérios do formulário. Não há limite para indicações. E nós temos certeza que Deus mais uma vez vai nos abençoar. Feche seus olhos e vamos juntos colocar isso diante do Senhor.
Pai, nós reconhecemos que a igreja é do Senhor. Ninguém aqui, a assembleia, ó Deus, a liderança da igreja, a diretoria, colégio pastoral, pastores, ninguém pode ter, ó Deus, o engano de achar que lidera alguma coisa. A igreja é sua porque o Senhor a instituiu. O Senhor Jesus é o dono, é o proprietário da igreja. Então nós queremos em ato público aqui mais uma vez declarar que nós dependemos do Senhor. Por favor, Senhor, mais uma vez usa dessa grande misericórdia sobre nós, colocando cada homem, cada mulher no lugar certo, nas funções certas, com um coração muito correto diante de Ti. Pai, nós não somos uma revenda de qualquer produto, nós não somos uma empresa, uma multinacional, nós somos a igreja do Senhor, igreja local neste local. Então nós queremos declarar a nossa inteira, completa dependência do Senhor. Oh Jesus, ajuda-nos como o Senhor tem feito ao longo desses anos. Essa igreja pertence ao Senhor, tão amável, tão doce, Senhor, tão querida, e nós queremos que isso assim continue ainda, Pai, que nós galguemos mais espaço, sendo sal, sendo luz, sendo uma comunidade de serviço, de amor, amando a Deus e amando as pessoas. Pai, nós existimos para isso, e nós entendemos, Pai, que algumas coisas podem ser atrapalhadas, e nós não concordamos, Pai, em achar que a assembleia é que comanda a igreja. O Senhor Jesus é o seu dono, o seu amo. Então nós nos recusamos a ser humanistas nesta área, Senhor, achando que nós dirigimos a igreja. Absolutamente não, será fracasso. Mas nós queremos depender e dizer isso em alto e bom som. Ajuda-nos mais uma vez, tem misericórdia para a tua glória e para a tua honra, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Agora eu quero que as mulheres fiquem em pé e os homens vão celebrar o Dia Internacional da Mulher, dando uma salva de palmas muito forte. Vamos lá, irmãs de todas as idades, cabelo castanho, cabelo preto, cabelo loiro, curto ou longo, parabéns a vocês. E permaneçam em pé. Mas eu estou achando muito pouco o que os homens estão fazendo, precisa ser mais forte. Aê, é desse jeito. Amém, agora senti firmeza. Homem, diga assim, é desse jeito. Oh, eu quero sinceramente, em nome de Jesus, fazer um ato público agora, pedindo perdão às mulheres. Nós como homens, desde pequenos em casa, desobedecendo, nós namorados, tantas vezes não fomos nobres, como noivos não fomos nobres, como maridos, nós não fomos nobres com as irmãs. Então nós pedimos perdão, nós reconhecemos, o Asti estava ali alertando para o valor, não é, do homem e da mulher, claro, mas hoje é o dia da mulher, então nós vamos falar da mulher. Nós sentimos a intolerância, nós sentimos a violência que as mulheres sofrem em todo lugar, e nós nos posicionamos como igreja contra estas coisas. As mulheres, como diz a Bíblia, devem ser santas mulheres de Deus. Que Deus abençoe as irmãs, que o coração das irmãs esteja no Senhor, e Ele possa fazer com a vida de cada uma de vocês aquilo que a Bíblia diz: a mulher sábia que edifica o seu lar, a sua casa, e jamais a destrói. Parabéns, eu quero orar agora por vocês. Pai, muito obrigado, nós nos lembramos de toda mulher, e sabemos, Pai, que eventualmente houve uma mãe que não se portou adequadamente, ela não ministrou no seu lar, ela não foi sábia, e talvez alguma mágoa, ressentimento, Senhor, tenha acontecido na vida das nossas irmãs. Pai, que a tua graça traga agora a condição de haver perdão, de haver libertação. E Senhor, nós queremos, Pai, ver as mulheres sendo respeitadas. Nós queremos, Pai, cooperar, ensinando os nossos filhos a valorizarem a mamãe, a irmã, a mulher, a vizinha, Senhor. Nós recusamos, papai, ser machistas, aqueles que acham que são donos das mulheres. Não, nós entendemos que a tua palavra diz que nesse aspecto, papai, não há grego, não há bárbaro, Senhor, não há homem nem mulher, macho ou fêmea, todos somos iguais diante do Senhor. Por isso nós oramos pelas nossas irmãs, e oramos agora também, Senhor, pelas mulheres do Brasil. Quantos boletins de ocorrência, dia após dia, quanta violência, Senhor, quantas irmãs, quantas mulheres têm perdido a sua vida simplesmente porque querem ser mulheres. Mas também, Pai, pedimos ao Senhor o livramento, para que as mulheres, tentando emancipar-se, não rebaixem o nível como nós homens fizemos, tornando-se promíscuos, Senhor. E então protege as nossas irmãs, dá a elas, Senhor, o fruto do teu Espírito,
o domínio próprio. Dá-lhes muita sabedoria e recebe a nossa gratidão por suas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar-se, minhas irmãs. Ronaldo. Glória a Deus. E nós queremos conhecer aquelas pessoas que estão aqui, que são nossos convidados. Então, você que está aqui, que não é membro da igreja, que está participando há pouco tempo, que veio aqui talvez pela primeira vez, por favor, queira se colocar em pé um instante só. Onde estão nossos convidados? Podem ficar em pé. Temos convidados aqui à frente, convidados ali atrás, mais convidados ali, ó, lá atrás também. Alguns convidados, vamos lá, cumprimentando-os pelo nome, meus irmãos, cada um pelo seu nome. Olha que bênção aqui, todos os irmãos. Não, eles não devem receber menos de 5 cumprimentos cada um. Estou contando daqui, hein, gente? Ali está faltando ainda. Isso, pergunta o nome, cumprimenta, guarda o lugar que essas pessoas estão sentadas, depois convida para comer uma pizza, claro que você pagando, né? Olha que bênção. Amém. Nós vamos ter um momento no culto que é de adoração ao Senhor, e um momento onde a gente demonstra fé. O Senhor convidou um profeta, a Bíblia diz que ele foi tomado pela mão do Senhor, e ele foi colocado num vale, e ali ele está num vale de ossos sequíssimos. E ele olha toda aquela falta de vida, né? Não tem vida nenhuma ali, porque os ossos estão sequíssimos. E o Senhor pergunta ao profeta assim: poderão viver esses ossos? Se eu creio que qualquer homem tivesse perguntado para Ezequiel: poderão viver esses ossos? Ele diria assim: é claro que não. Mas como foi o Senhor quem perguntou, ele disse assim: o Senhor que sabe, Deus. E quando a gente vê o mundo hoje, a gente vê que também há um vale de ossos sequíssimos. E a pergunta é: poderão reviver esses ossos? O Senhor pergunta a nós, e nós devemos responder a mesma coisa. E nós devemos fazer aquilo que o Senhor mandou a gente fazer, porque o profeta recebe uma ordem do Senhor, profetiza ao vale de ossos secos, e ele obedece com muita fé e dedicação, porque é uma coisa muito estranha, né? Ficar falando com ossos sequíssimos. Mas ele obedece, e à medida que ele obedece, Deus vai fazendo a obra através daquela profecia. E aqueles ossos sequíssimos, eles se tornam um grande exército, e eles estão prontos para fazer a vontade de Deus, viverem de verdade, porque o Espírito Santo produziu isso neles. Amados, quando nós temos o momento do dízimo, a gente vê, a gente olha, e se você for sincero, diante de tantas e tantas coisas que estão acontecendo, a gente diz assim, ó, por mais que eu ajude aqui, que a gente queira ajudar as pessoas, não há dinheiro que consiga pagar isso. O mundo está caminhando de um jeito que não tem comida para todo mundo, não tem água para todo mundo, e a moral está em decadência, a espiritualidade está faltando. Então você fala, não tem, mas olha, amados, eu sinto assim, no momento do dízimo, é um momento onde a gente desenvolve fé, assim como aquela viúva que entregou tudo que tinha para o profeta e estava pronta ela já estava antes pronta para morrer, mas ela vai lá e entrega tudo no ato de fé, como aquele menininho que tem alguns peixinhos e pães, e ele põe nas mãos de Jesus, e através daquele ato, Jesus multiplica aquilo, e então ele alimenta uma grande multidão. Pegue o que você tem, o que você está trazendo hoje, e traga na atitude daquela viúva, traga na atitude daquele rapazinho, porque se você fizer isso, Deus vai fazer uma obra nesse vale de ossos secos que a gente vê hoje aqui, e Ele vai trazer vida, porque trazer o dízimo aqui não é fazer uma vaquinha para pagar a conta de energia, ou para a gente fazer um esforço para mandar alguns missionários. Não, trazer o seu dízimo e a sua oferta aqui é colocar na mão
daquele que pode todas as coisas, algo que Ele quer usar, e você vai ter o privilégio de fazer parte de uma grande transformação no mundo. Vamos fazer isso, irmãos? Enquanto nós cantamos, vamos sair dos nossos lugares e vamos dizer: Deus, eu vim aqui para plantar uma semente, eu tenho certeza que o Senhor vai multiplicar isso e vai ser abençoador para muitas pessoas. Amém, irmãos? Vamos fazer isso. Todos que precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Todos que são de Jesus, todos no mundo vivos pra luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Nada pode nos separar. Deus está perto de nós. E nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu nome nos salvará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor. Nos libertou, perto está o Senhor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Aleluia. E porque Ele está perto, Deus Emanuel, Deus conosco. Ele é poderoso para abrir os olhos do nosso coração. Amém? Vamos declarar: Senhor, abre os olhos do nosso coração nessa tarde. Aleluias. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração.
quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Quero te ver, Senhor. Ver-te alto e exaltado, brilhando na luz da tua glória, derramando seu amor e poder, cantamos santo, santo, santo. Ver-te alto e exaltado, brilhando na luz da tua glória, derramando seu amor e poder, cantamos santo, santo, santo. Ver-te alto e exaltado, brilhando na luz da tua glória, derramando seu amor e poder, cantamos santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver, Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver, Senhor. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver, Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver, Santo, santo, quero te ver, Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver, Senhor. Santo, quero te ver, Senhor. Quero te ver, Senhor. Quero te ver, Senhor. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor. Entregar a vida àquele que entregou a sua vida por nós. Senhor, traga um verdadeiro avivamento. Um avivamento que precede um verdadeiro arrependimento. Um avivamento que nos faz acordar de madrugada, apaixonados, não querendo dormir, mas adorar ao Senhor. Um avivamento que abre mão de um passeio, de uma viagem, para poder servir a Deus, para poder servir ao próximo. Um avivamento que coloca muitas vezes a dor no bolso para cuidar da dor da outra pessoa. Seja o centro, Senhor. Traga um avivamento no nosso coração. Seja o centro da nossa igreja, da nossa nação. Jesus, seja o centro das nossas vidas. Espírito Santo, traga arrependimento para que possamos viver o verdadeiro avivamento. Aleluia, Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim.
desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Adora o Senhor verdadeiramente. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de tudo. Oh, aleluia. Jeová Shalom. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Que Ele seja meu início, meio e fim. Que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Nada. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus, tu és o centro, tu és o centro. Vamos declarar que Ele é o centro da nossa igreja. Vamos declarar, aleluia. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia Ele virá, aleluia. Um dia Ele virá. Como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Jesus, vou me encontrar com Jesus. Jesus, vou me encontrar com Jesus. Jesus.
Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és e em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu Aleluia. Glória. Deus maravilhoso está aqui e nós estamos no centro da sua vontade. Que teu coração continue sendo impactado com a presença do Senhor, porque a sua palavra que vai ser lida e ministrada pelo missionário Kleber Balaniuk, que está lá na África do Sul, na cidade do Cabo, há vários anos, que vai estar ministrando, sendo boca de Deus aqui para mim e para a sua vida. Feche seus olhos um pouquinho. Pai, como é maravilhoso. Todas as coisas no universo convergem para Ti. O Senhor é o centro de tudo, em todo tempo, em todo lugar. E cada coração que ainda não está diante do Senhor, ele ainda não está centrado no que é mais importante. Cristo, aquele que traz paz, esperança, alegria, renovo, paz, e nos completa por completo em todo o tempo, em qualquer circunstância. Obrigado, Deus, pelo privilégio de adorarmos o Teu nome, que vai além de cantar, que vai além de sentir, é a convicção da Tua doce presença, é a convicção que nada é impossível para o Senhor. Isso inclui a nossa vida, a nossa circunstância, porque o Senhor tem prazer em cuidar de cada um dos seus filhos e das suas filhas, a quem o Senhor tanto ama. E, ó Deus, nos rendemos, nos quebrantamos diante dos teus pés. É o melhor lugar para a gente estar, é os pés de Jesus. Queremos ser ministrados pelo Senhor, queremos que o mundo veja quem Tu és em nós. Queremos ser trabalhados, burilados, ó Deus, pelo Teu bom perfume, pelo Teu caráter. Por isso usa a vida do Kleber, ó Deus, para ministrar no nosso coração, na nossa vida, que ao compartilhar das suas experiências do campo missionário, a gente possa ver o Senhor agindo poderosamente, o Senhor com a Tua mão tocando incansavelmente. O Senhor vai sempre, imediatamente, logo em seguida, fazendo a Tua obra. Então já Te agradecemos de todo o coração, ó Deus, pelo renovo, pela graça, pelo o envolvimento do Teu Espírito em cada um de nós. E queremos dizer, Paizinho querido, Espírito Santo, nós estamos prontos para sermos turbinados pela Tua presença, no nome santo e poderoso, maravilhoso de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Poder sentar. Eu quero saudar a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Para mim é uma alegria muito grande. Os irmãos não imaginam o tamanho da minha alegria de poder estar aqui nessa noite, compartilhando do que Deus tem feito, do que Ele já fez, e também deixando um desafio. Como o pastor Djalma, ele disse, nós trabalhamos ali na África do Sul, mas estamos saindo de lá, estamos indo para um novo campo. E o desafio também é grande para onde estamos indo. Preparamos um vídeo que daqui a pouquinho os irmãos estarão assistindo. Eu estou aqui com a minha esposa, minha linda esposa, Gleice, está aqui na frente. Amém. Amém. Ela é a prova da graça e da misericórdia de Deus sobre a minha vida. É desse jeito, né, pastor? Amém. Nós estamos trabalhando com a Junta de Missões Mundiais. E o tema desse ano é o meu chamado. Um tema, creio, pelo menos para a minha vida, um dos melhores temas que a Junta de Missões Mundiais já colocou, que ele trabalha diretamente com a vida do missionário, do nosso chamado, mas ao mesmo tempo, esse tema fala com a igreja, e deve falar com a igreja, porque eu creio que todos nós, que já recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, temos um chamado. Nós não fomos
salvos para ficar sentado em um banco, de maneira nenhuma. Nós não fomos salvos para participar de um grupo, nós fomos salvos para anunciar as grandes coisas que o Senhor tem feito. E precisamos encarar isso, e nessa noite nós estaremos trabalhando essa questão do nosso chamado, um chamado muito especial de Deus. Na África do Sul, nesse período que nós estivemos trabalhamos numa igreja portuguesa. África do Sul são 11 línguas oficiais, e o português não está nessa lista, mas há um número muito grande de imigrantes, refugiados. Estima-se, na cidade do Cabo, cerca de 3,5 a 4 milhões de habitantes, sendo que uma estimativa está entre 200 mil, mais ou menos, que falam o português. É muita gente. E ali estivemos trabalhando com angolanos, portugueses da Ilha da Madeira, portugueses de Portugal, moçambicanos, brasileiros. Batizamos brasileiros lá na África do Sul também. Batizamos Kossa, que é uma das etnias ali do sul da África do Sul, e os africanos também, que falam afrikaner. Então, a nossa igreja, ela era bem misturada, onde os cultos são ministrados em português com tradução para o inglês. E é muito bonito ver isto, né? Porque ali nós vemos realmente diferentes culturas, etnias, louvando, buscando e encontrando o nosso Deus poderoso. O nosso culto começa com coral, entrando lá da porta da frente, as meninas na frente, os rapazes atrás, entrando e dançando. E cada domingo é uma língua diferente, ou é inglês, ou é português, ou é dialetos de Angola. No vídeo vai ter, só que é um culto especial, vai estar entrando só os homens, porque as mulheres já estão na frente. Mas é todo domingo, é esse ritmo, né? É alegria, né? Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, né? Deus realmente tem operado no meio do povo. E é bonito ver isto. Um povo sofrido, um povo, alguns que fugiram da guerra, mas com uma alegria que sai de dentro para fora, uma alegria que contagia. E ali nós trabalhamos com a questão de treinamento de liderança. Esse era o nosso foco. Nós ordenamos ali 3 pastores e uma missionária, ali através do Seminário Batista de Cape Town. E o último deles que foi ordenado é o pastor Celestino, vai estar no vídeo. Ele tomou posse ali na igreja, no último dia 1º de fevereiro desse ano, onde foi a posse dele e a minha despedida. Foi um momento muito difícil para nós, de alegria, era uma mistura de sentimentos. E agora nós estaremos seguindo em maio, se Deus quiser, no dia 19 de maio, para um país chamado Togo. Pouca gente já ouviu falar sobre esse país. Eu mesmo fiquei sabendo desse país no ano passado, um país muito pequeno. A Junta de Missões Mundiais, ela está investindo muito nos missionários autóctones. Quem são esses? São os missionários da própria terra. A Junta sustenta, por exemplo, missionários angolanos lá em Angola, são missionários autóctones. E nós entendemos, e a Junta tem tido essa visão, que esses missionários têm um acesso muito mais fácil ao povo, eles já são da cultura, já conhecem. Enquanto o missionário passa lá 1 ano, 2 anos, aprendendo a cultura, ele já está lá. E o nosso novo desafio será na capacitação, na orientação desses missionários autóctones da linha do Saara para baixo. Estaremos atuando em 8 países. No Togo será a nossa base, mas estaremos ali envolvidos em 8 países, onde a Junta de Missões Mundiais, através das nossas igrejas batistas, estão sustentando esses missionários autóctones. Nós estaremos procurando novos missionários, abertura de novos campos de trabalho. Mas enquanto estivermos no Togo, também estaremos ajudando o trabalho local. No vídeo aparecerá um instituto bíblico que nós conhecemos, que fica a 250 quilômetros para dentro do país. Um instituto bíblico de ensino médio. Para os irmãos terem uma ideia, a Junta de Missões Mundiais sustenta 10 estudantes nesse instituto. Aí chegando lá, nós descobrimos que o sustento que chega para 10, ali o instituto divide para 40. Eu acredito que muitos aqui têm um ensino melhor que aqueles que estão ali, mas esses estudantes, irmãos, aquilo tocou muito meu coração. Esses estudantes, com pouco ensino que eles têm, com a capacitação que eles têm, eles estão viajando para o norte do país, onde os muçulmanos estão entrando.
E ali estão trabalhando, abrindo igrejas. Então, há igrejas não no sentido que nós conhecemos como templo aqui, né? A igreja lá embaixo da árvore. Na igreja, em alguns locais, são 4 postes cobertos com palha, só para proteger do calor do sol. E eles estão abrindo, com o ensino que eles têm, com o conhecimento que eles têm, eles estão subindo para o norte. Nessa viagem foram 250 quilômetros, nós passamos por cerca de 8 a 10 vilas, aldeias, naquele sistema antigo mesmo. Tem o chefe da aldeia, muito, muito pobre. Mas em cada aldeia, em cada uma delas, todas elas, havia uma mesquita bonita no meio da aldeia. O islamismo tem crescido muito. Ainda o Togo, onde nós vamos, é um país considerado livre para pregar. Mas a situação está ficando difícil, precisamos interceder. Interceder pelos missionários que estão lá, interceder pelos missionários autóctones, orar, né, para que Deus envie mais pessoas. A Junta de Missões está trabalhando com voluntários. Talvez você queira doar as suas férias. Entre em contato com o Departamento de Missões, eles vão entrar em contato com a Junta. Você pode fazer uma viagem missionária. Eu sei que essa igreja faz muitas viagens missionárias. Eles estão trabalhando com voluntários e buscando novos missionários. Não pastores apenas, mas profissionais, médicos, professores, todos aqueles que querem dedicar o que Deus deu para as nações. O tema é o meu chamado, e a continuação diz, a voz de Deus para as nações. Vamos assistir o vídeo. Yangoma lentombi, yangoma lentombi, yangoma ngobuhlalo bomhlophe lazela lihle qabane lakho ntombi. Wathi kuhambeni wesikhashana nje, yangeke qabane lixushwa ngobumnyama nakubovu, ngabe wenzenja. Hamba mfana yobuza kwabadala bafike ba
Amém? Nós precisamos, irmãos, das vossas orações, intercessão por esse ministério. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, versículo 3. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite a história de uma menina, que nem sabemos o nome dela, mas pelo menos para a minha vida é uma fonte de inspiração na obra missionária, em relação a esse chamado especial. 2 Reis, capítulo 5, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Reis 5, 3. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse privilégio que temos de estarmos reunidos aqui como povo do Senhor, pela liberdade que nós temos de te servir, de estudar a tua palavra. Pai querido, pedimos agora que o teu Santo Espírito possa continuar com essa liberdade, falar nos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor conhece o meu coração, conhece o coração de cada um que está aqui nessa noite. Fala, Senhor, tenha misericórdia. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Um chamado especial. Meus irmãos, o que muda a nossa história é aquilo que nós decidimos e fazemos. A irmã Vastia, ela falou sobre isso na hora das crianças. O que muda a nossa história é aquilo que nós fazemos, que decidimos e fazemos. Foram poucas as palavras dessa jovem escrava de Naamã, para o seu senhor, que mudaram a história daquele homem. Eu creio que muitos conhecem essa história, dessa menina, mas assim de uma maneira bem rápida, relembrando, esse capítulo conta a história de Naamã. O chefe do exército da Síria estava com lepra, e ali a sua escrava diz: olha, lá em Samaria tem alguém que pode te curar. Falou para a senhora falou com o patrãozão, e eles foram para lá. Chegando lá no profeta, o profeta fala para ele: olha, vai ali no rio, mergulha 7 vezes. O chefe do exército falou: que isso? Eu tenho rios muito melhores lá na minha pátria, lá na terra, eu vou mergulhar aqui nesse rio? A pessoa que estava próxima dela ali, do seu exército, virou para ele e disse: mas Senhor, se ele não pedisse algo difícil, você não faria? Aí ele pensou bem, foi lá, mergulhou 7 vezes, e conhecemos a história, e ele foi curado. Que bênção, que alegria, que vitória. Meus irmãos, muitas vezes a ênfase é dada na cura desse chefe do exército da Síria, mas nessa noite eu gostaria de compartilhar com a igreja sobre a vida dessa menina, uma escrava que nem o seu nome é citado nessa história, e eu creio que podemos aprender algumas coisas com ela. Na história da escrava de Naamã, olhando de uma maneira racional, é uma história triste. Pense na situação dessa menina, tirada da sua família, tirada da sua pátria, levada para uma terra que ela não conhecia. Imagina você no lugar dela, sendo tirada da sua família, não dá tempo de dar tchau para ninguém, nem você, a pessoa fala: você vai ser levada para outro país e nunca mais voltará para Campo Grande. Nossa, que bênção, que alegria, era meu sonho ser levado como escravo. Ninguém diria isso. E era a situação dessa menina, mas o que ela decidiu e o que ela fez mudou a história. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos tão agarrados nos nossos problemas pessoais, estamos tão agarrados na vida que nós levamos, estamos tão agarrados nas nossas coisas, que esquecemos que Deus quer e pode nos usar.
Esquecemos que Deus quer mudar a nossa história. Esquecemos que Deus pode usar as nossas vidas para mudar a história daqueles que estão ao nosso redor. E baseado nas palavras dessa escrava, eu gostaria nessa noite de dizer a você, meu irmão e minha irmã, que está aqui, e eu não creio que há acasos, eu creio na providência de Deus, eu creio em um Deus que cuida da história. Você tem um chamado especial, eu acredito nisto, e esse chamado especial, nós podemos entender como um chamado que começa em uma vida vivida pela fé. Precisamos estar com braços sempre abertos, prontos a ajudar. Essa escrava da história poderia ter perdido a sua fé, ou melhor, podemos dizer que ela tinha tudo para ter perdido a sua fé. Como que Deus, o Deus de Israel, permitiu que esse povo me levasse? Como que o Deus de Israel me permitiu que eu fosse tirada da minha família? Eu não creio mais nesse Deus. Ela podia ter feito isso, mas nas palavras dela nós não entendemos assim. A sua fé não caiu por causa da situação que ela estava vivendo. E uma frase que eu ouvi, eu gosto dela, diz assim que fé é conviver com muitas perguntas sem respostas. Fé é conviver com muitas perguntas, posso até acrescentar, que talvez nunca nessa terra você terá resposta, mas isso não pode ser um motivo para você perder a sua fé. A escrava diz à sua senhora: olha, lá em Samaria há um profeta. Meus irmãos, mesmo na condição de escrava, ela não perdeu a fé e ainda testemunhou do Deus que ela conhecia. Hoje talvez a pergunta para ela seria, né, mas por que o seu Deus não te tirou dessa posição de escrava? Cadê esse seu Deus? Eu não acredito que ela estava preocupada com isso, mas naquele momento ela estava preocupada em ser bênção, por acreditar que o seu Deus era um Deus poderoso, por acreditar que o seu Deus poderia agir na vida daquele que a aprisionou. Lá na África do Sul, um dos testemunhos eu tenho contado, é um testemunho que me marca muito, é de um rapaz chamado Samuel. Eu conheci ele com 10 anos, o pai dele era um braço direito lá no trabalho, Fernando, família portuguesa, únicos cristãos, pai, mãe, o filho, os tios não queriam saber. Quando a gente ia visitá-los, e se tinha os tios lá, eles iam para o quarto, sempre fugiam, né? Com 10 anos, o Samuel, um dia ele estava correndo, e eu vi que o bracinho dele estava meio mole. Aí eu falei com o Fernando: Fernando, dá uma olhada, qual que é esse problema? Aí o Fernando levou no médico, aí foi detectada uma doença que os nervos vão morrendo das pontas, né, para dentro. Aí os médicos falaram que ele teria talvez 5 a 6 anos de vida com essa doença, uma doença terrível, vai matando a pessoa aos poucos. E o Samuel começou a perder o movimento, a igreja começou a orar, irmãos orando, pastores, começou a perder o movimento, já não pegava nada com o braço, passando 1, 2 anos, aí o outro braço começou a afetar, mas ele com seus 14, 15 anos, ele ia para a bateria na igreja, ele tocava a bateria na igreja só com o braço. Passou mais um pouco, ele já não conseguia segurar a baqueta, colocava a baqueta, amarrava a mão do Samuel, e o Samuel continuava tocando a sua bateria, sempre com um sorriso nos lábios. Foi passando, a situação foi piorando do Samuel. Até 3 anos atrás, o Samuel ia para a faculdade, o pai dele adaptou um carro para ele, ele não tinha muita força nas pernas, só um braço, e ele ia para a faculdade de carro. Na faculdade ele era um testemunho vivo, só Deus. Ele ganhou uma passagem para a Europa, pelo seu curso, aí ele pôde testemunhar do seu amor em quem ele cria. Há 2 anos e meio atrás, o Samuel pegou uma gripe muito forte, começou a ter dificuldade para respirar. Aí nessa ele foi levado para o hospital, chegando no hospital, ele teve uma parada respiratória. E ali foi um momento muito difícil. Nesse período que ele entrou no hospital, ele ficou 8 meses internado.
Nos 2 primeiros meses acharam que ele não ia sobreviver, mas ele sobreviveu. Saiu do hospital já com a cirurgia, né, onde eu nunca lembro o nome dessa cirurgia, essa daí mesmo, né? E aonde foi colocada a questão do ventilador, para ele poder respirar. Durante o dia ele conseguia ficar sem. Aí quando chegava a noite tinha que pôr, se dormisse assim seria fatal. A semana passada, o pai dele me mandou uma mensagem falando: pastor, continue orando. Samuel não está conseguindo ficar 30 minutos sem o ventilador, que começa a atrofiar. Toda vez que a gente ia visitar o Samuel, o último dia, pode colocar a foto do Samuel? A última visita que eu fiz foi essa daqui, esse é o Samuel. Foi no dia 3 de fevereiro desse ano. Eu sempre chegava no Samuel, colocava o braço e falava: e aí, Samuel, como você está? O Samuel, a primeira língua é inglês, mas ele começou a aprender um pouco do português e tal, e a frase era sempre a mesma. Ele falava: Deus é bom, Deus é bom. Que fé desse menino. Muitos pastores passaram lá. São perguntas que nós não temos resposta, mas eu nunca nesses anos, hoje o Samuel está com 22 anos, nunca nesses anos eu vi o Samuel reclamar. Ele entregou a vida para Jesus, eu o batizei, nunca vi. Agora vamos voltar um pouco à história do Samuel. Deus é bom. No hospital, quando ele estava no hospital, eu descobri que Samuel, ele tinha a sua devocional diária com Deus, sempre teve a sua devocional com Deus. Em família sempre tinha um culto doméstico, mas ele tinha dele. No hospital os pais não podiam ficar com ele, faziam uma escala e não podiam. Aí fizeram uma escala com os tios, lembram daqueles tios que não queriam me ver? Aí os tios começaram a fazer uma escala, cada dia tinha um tio lá no hospital. Aí o Samuel já não tinha o movimento dos braços, ele virava para o tio e falava: tio, pega minha Bíblia ali em cima, ó. Lê para mim, olha, abre em João, abre a Bíblia tal, ele explicando, dando as orientações para o tio. E todos os tios deles, que estavam na escala do hospital, a escala deles, eles tinham que ler a Bíblia para o Samuel. E começaram a ler. As visitas já mudaram, eu ia fazer as visitas para ele nesses 8 meses, tá, os tios estavam lá, eles ficavam, e a gente lia mais um pouco da Bíblia. Aí pedia orações, a gente orava juntos, né? E Deus fazendo a obra, irmãos. Perguntas que não temos respostas, mas Deus é Deus. Um dos tios, um casal de tios começou a ir na igreja, não era assíduo, mas foram na igreja. Um tio que morava em Joanesburgo, a 1.500 quilômetros, que também tirou as férias e foi para lá, entrou na escala, não queria saber de Deus. Hoje, esse tio liga para o pai do Fernando para tirar dúvidas com a Bíblia. Nós não sabemos o resultado disso, mas Samuel continua dizendo: Deus é bom. E Deus usa, irmãos. O chamado especial, ele passa pela fé, em situações muitas vezes como essa. Eu tenho um Facebook, né? A minha esposa que cuida lá. Se alguém quiser acessar lá, é Kleber Gleice Bala, né? O Samuel foi semana passada, né? Essa semana que ele postou. Entra lá que você vai ver o último post que ele colocou lá. E resumindo o post dele, ele fala: olha, por fora eu não sou mais o mesmo, mas por dentro eu continuo o mesmo. E agradecendo a Deus, irmãos, é algo de tocar. O chamado especial para as nossas vidas começa em uma vida de fé, seja qual for a situação. Mas esse chamado, ele continua. Esse chamado especial de Deus, também para nós entendermos, pode tirar a foto de Samuel, para nós entendermos, é um chamado cheio de compaixão. Aquela jovenzinha da nossa história, não diz, ela não pegou a lepra, mas ela cheia de compaixão, ela mostrou o caminho para o seu Senhor. Meus irmãos, quando nós temos compaixão,
não ficamos focados nos nossos problemas, não ficamos focados naquilo que nós somos. Quando a compaixão enche os nossos corações, nós começamos a olhar para os outros, olhar para aqueles que estão caídos, para os necessitados. Lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 e 9, ele diz lá: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. O nosso chamado, ele passa por essa vida de compaixão, uma vida que não se preocupa em retribuir o mal com o mal, mas uma vida que está preocupada com o próximo, entende que aquele que está pisando no calo do seu pé, ele está pisando porque ele não conhece o seu Jesus, ele não conhece o seu Deus. Eu creio que todos assistiram os 21 cristãos que foram degolados. Que situação! Eu ouvi de alguém lá no Espírito Santo, cheguei primeiro no Espírito Santo, e alguém chegou para mim e falou: pastor, será que não está na hora de nós pegarmos nas armas? Será que aqueles cristãos não podem pegar nas armas e se defenderem? Aqueles cristãos estão cheios de compaixão. Eu creio que alguns assistiram o vídeo do irmão de 2 que foram degolados. Que vídeo forte! Que vídeo forte! Ele lá declara, está lá no YouTube, ele fala, ele agradece ao Estado Islâmico por não ter tirado o som na hora da execução, porque ele ouviu o seu irmão clamando o nome de Jesus, e ele declarou na entrevista: olha, isso só tem fortalecido a fé dos cristãos. O que tem fortalecido a sua fé? Essa é uma pergunta que eu creio que nós precisamos fazer. Eu estou esperando minha conta do banco crescer, aí eu vou estar fortalecido na fé. Na minha época, aqui na primeira igreja, no templo antigo, faz uns dias, eu era junior, irmãos. Eu lembro que quando falavam em mártires, era Estevão, na Bíblia, mártires, lá Estevão. Hoje, temos nossos mártires. Hoje temos irmãos, irmãs que estão morrendo por causa da sua fé, irmãs que estão sendo vendidas como escrava, como essa jovem, por causa da sua fé. O chamado especial do Senhor, ele não tem como não passar pela compaixão de Cristo. Mas para nós terminarmos esse chamado especial também, nós podemos entender, como fechando a ideia, como um chamado para ser um missionário. Nós sabemos, e isso sempre falamos, que cada cristão é um missionário, essa é a palavra. Quando eu olho para essa menina, ela deu para o seu Senhor uma informação que custava muito, custava a cura dele. Ela poderia ter segurado para si, ela poderia ter deixado o seu Senhor sofrendo com aquela lepra, e ainda dizer: olha, bem feito, quem mandou mexer com Deus de Israel? Isso é justiça de Deus, vai morrer e vai passar para os outros soldados ainda, bem feito. Quantas vezes nós não temos mais ou menos o mesmo pensamento em situações diferentes? Isso foi justiça de Deus. Quem somos nós? O chamado de Deus nos leva a ser missionários para aqueles que estão sendo injustiçados, mas para aqueles também que estão cometendo injustiças, porque eles precisam conhecer esse amor que nos alcançou. As palavras de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazes. Quantos perdidos hoje precisam que lhes seja mostrado o caminho? Quantos precisam dessa graça que transforma, dessa graça que liberta, dessa graça que cura da lepra espiritual?
Quantos? São muitos. Eu tenho certeza que você conhece. No seu trabalho, na escola, seja onde for. Seja um doador da graça de Deus. Isso é fazer missões, meus irmãos. Missões não é aquele que vai para a África, para a Ásia. Missões é ser doador daquilo que Cristo te deu, que é a sua graça, a salvação. Lembram daquele trecho de Pedro e João lá levados ao Sinédrio, quando foram ordenados para não falarem mais de Jesus? Texto conhecido, e nós conhecemos a resposta deles. Eles disseram lá: olha, pois não podemos, aí eu vou fazer um acréscimo, pois não podemos deixar de falar daquele Senhor que morreu na cruz em meu lugar. Nós não podemos deixar de anunciar essa graça, não podemos deixar de anunciar a sua misericórdia, porque era para nós estarmos lá na cruz, e Ele foi e pagou em nosso lugar. Como eu posso deixar de falar dessa graça? Não tem como. Eu me sinto um devedor da graça de Cristo, foi isso que Paulo disse. Eu me sinto um devedor. Eu não posso deixar de anunciar, eu não posso deixar de viver pela fé, na fé em Deus, seja a situação que for. Eu não posso deixar de viver essa vida de compaixão que Cristo nos ensinou. Eu não posso deixar de falar para os outros que ainda não conhecem esse amor. Não tem como. Um outro testemunho seria de um jovem chamado Lima. Ele chegou, ele fugiu de Angola no período da guerra, foi para a África do Sul, e a igreja tinha alguns trabalhos de evangelismo em focos onde tinha angolanos. Os angolanos sabem onde estavam os angolanos. E em uma tarde, num sábado, foram em um determinado local. O pai do Samuel estava nesse grupo, e ali encontraram o Lima, caído, bebendo, na bebida, vício de bebida, e falou de Jesus para ele, falou da igreja. Aí no domingo seguinte o Lima apareceu na igreja, e ali o Lima, eu acho que foi até nessa parte, se eu não me recordo, foi na época mais ou menos, Djalma, que você passou lá, você conheceu o Lima naquela época? Conheceu. E o Lima chegou na igreja e entregou a vida para Jesus. Ele chegou na igreja lá com uma corrente imensa, aqui na barriga dele assim tinha um crucifixo imenso com Jesus crucificado. E ali ele entregou a vida para Jesus, começaram a trabalhar com ele, realmente entregou a vida. Aí em um dos domingos pregando, falamos sobre um Jesus vivo que não ficou na cruz, um Jesus que morreu, ressuscitou, nos deu vida, e Ele espera que nós vivamos a vida dele em nós. Aí passou, aí o Lima no outro domingo chegou de novo com aquela correntona, crucifixo imenso aqui, só que ele pegou e tirou o Cristo da cruz, chegou com o crucifixo vazio. E o Lima começou a crescer, ele entrou na turma de liderança da igreja, isso foi em 2001, 2002, entrou na turma de liderança, começou a crescer muito rápido. E o primeiro lugar que o Lima foi pregar, adivinha onde foi? Lá no bar onde ele bebia, foi pregar para os amigos dele. E como eu gostaria de contar uma história assim, olha, os amigos ouviram e aceitaram a Jesus e se converteram. Não aconteceu nada disso, riram dele, zombaram dele, falaram que aquilo era fachada, mas o Lima não desanimou na sua fé. E ali o Lima, naquele bairro, um bairro chamado Langa, ele abriu 3 grupos de estudo bíblico, e começou a crescer rápido. Passaram 2 anos, ele chegou e disse: pastor, eu sinto que há um chamado especial para a minha vida. Aí sentamos com o Lima começou a conversar, e contou o testemunho dele, e ele disse o seguinte, que Deus, ele sentia que tinha um chamado para o ministério. Identificamos o chamado, mandamos para o seminário, o Lima fez o seminário, um resumo bem rápido, fez o seminário, se formou em 2007, ele apareceu em uma das fotos que passou ali, foi a primeira ordenação. Aí eu falei, agora o Lima vai assumir o trabalho aqui. Sempre ensinamos, a igreja foi alcançada por missões, precisa fazer missões. Aí o Lima chegou e falou: pastor, Deus está me chamando para missões.
Resumindo, Lima hoje, ele é sustentado pelas igrejas batistas da África do Sul, lá em Angola. Ele falou: preciso voltar para Angola, falar para o meu povo. E no mês de julho do ano passado eu estive em Angola, fizemos uma viagem, fui falar com missionários autóctones, passei lá onde o Lima estava, fiquei com ele uma semana. E ali nós conversando, no domingo fui pregar na igreja, ele foi me apresentar para a igreja. Ele chegou assim, falou, ele chama de pai: pai, esse é o seu neto, esse é o seu bisneto. Aí foi apresentando. O Lima, ele já abriu 3 igrejas em Angola. Isso é bênção, irmãos. Isso não falo por mim, eu falo por ele. Eu não acreditava que o Lima poderia ser, um dia, o Lima que entrou pela porta da igreja, eu não acreditava que um dia ele poderia ser um pastor e missionário. Mas eu conto a história dele para dizer que Deus chama, Deus capacita, não precisamos temer. Esse é um Deus maravilhoso, irmãos. O chamado especial nos leva a viver uma vida de doar, de viver essa palavra, de alcançar aqueles que estão perdidos. O que muda a nossa história é aquilo que você decide e aquilo que você faz. O que muda a nossa história é aquilo que você decide e aquilo que você faz. Qual é o seu chamado? Você já sentiu um chamado de Deus especial? Talvez o chamado seja para falar para o padeiro da esquina que você compra pão há 5, 6 anos e nunca falou para ele que Jesus te ama. O chamado começa onde nós estamos vivendo. Um pastor, ele disse a seguinte frase, ele disse: não existe um povo fechado, existe uma igreja que não quer morrer e sofrer pelos perdidos. Feche seus olhos. Eu não conheço a sua vida, eu não sei as suas lutas, não sei as dificuldades, mas eu sei que o Senhor tem um chamado para a sua vida. Eu sei que Ele tem chamado a sua igreja. Eu creio que estamos chegando para os últimos dias, mas eu preciso responder para Ele. Deus, nosso Deus não força ninguém, quem força é o Estado Islâmico. Nosso Deus, Ele não força ninguém. Eu gostaria que você orasse nessa noite, aí onde você está, desafiando a sua vida. Senhor, o que eu tenho feito para o Senhor? Senhor, eu preciso fazer mais. Senhor, eu preciso viver essa palavra. Senhor, eu preciso assumir o meu chamado diante do Senhor, aonde eu estou, no meu trabalho, na faculdade, em casa, nas ruas. Senhor, usa-me como aquela escrava, usa-me no teu poder, que eu não possa olhar para a minha situação, mas que eu possa olhar para aqueles que estão indo para o inferno, sem conhecer a tua palavra. Senhor, usa-me no teu poder. Se você quer fazer essa oração, eu gostaria de convidar a você ficar em pé, onde você está, todos os olhos fechados. Não olhe se alguém vai levantar um dia diante de Deus. Cada um de nós prestará conta. Deus abençoe, Deus abençoe. Diga ao Senhor: Senhor, eu estou pronto. Eu não sei como fazer, não sei o que fazer, mas eu entendo que o Senhor quer usar a minha vida. Toma o controle, Senhor. Usa-me no teu poder. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque cremos que a tua palavra nunca volta vazia, Senhor. O Senhor conhece os nossos corações. Pai, eu me coloco junto com esses irmãos que se colocaram em pé. Pai, como eu preciso mais do Senhor, como eu preciso mais da tua capacitação. Pai querido, tenha misericórdia, Pai, que como aquela jovem, aquela escrava, Senhor, que
não olhou para a sua situação, mas olhou para aqueles que estavam em necessidade, para o seu Senhor que estava em necessidade, e ela foi uma doadora para aquele que a escravizou. Pai querido, que nós possamos viver a palavra, viver a vida de Jesus, através das nossas vidas. Pedimos por esses irmãos que se colocaram em pé, ó Pai, o Senhor os conhece, o Senhor sabe, ó Pai, do que está passando nos seus corações nesse exato momento. Pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito visita, Senhor, visite, Senhor, e dê da Tua unção sobre os Teus servos, que ao saírem hoje daqui, ó Pai, saiam com a certeza que o Senhor os tocou, e que o Senhor os quer usar aonde eles estão. Abençoa, Senhor, guarda, livra de toda cilada do inimigo, ó Pai. Nós oramos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Que Deus os abençoe. Lembre-se de orar por nós. Se você quiser participar do nosso ministério, através da intercessão, através, talvez até como um adotante, procure o departamento de missões da igreja. Converse com o pastor Djalma, Márcia Carrilho, e vocês podem estar conosco. Eles têm o nosso e-mail, vocês podem estar junto conosco nessa obra. Muito obrigado. Amém. Deus é bom o tempo todo, não é, amados irmãos? E Ele falou conosco, vamos ficar em pé, irmãos. Eu sei que você já esteve orando, você já colocou a sua vida à disposição do Senhor. E como Deus falou profundamente ao meu coração, e nós precisamos tomar uma atitude com relação ao que Deus fala, para que nós não fiquemos apenas naquela introspecção que não resulta em uma prática. Então vamos orar para terminar. Eu vou pedir aos irmãos da introdução que não abram a porta ainda, irmãos, senão as pessoas que estão aí atrás, elas são prejudicadas pelo barulho. Ainda não terminou o culto. Os irmãos só abram quando terminar o culto, por favor. Vamos orar, irmãos. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amigo de todas as horas, que a comunhão do Espírito nos faça um, que suas consolações venham sobre nós, e que o poder, a unção do Espírito venha sobre nós, para que nós sejamos testemunhas, tanto aqui, como em qualquer lugar do mundo, e que nós venhamos verdadeiramente fazer discípulos em todas as nações, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tenha uma boa semana, não saia sem abraçar pelo menos 5 pessoas.